Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas à nossa vivência Mulher Fonte de Cura. Muitas vezes nós ficamos travadas na vida, no sentido de não termos um relacionamento como desejávamos, não mostrarmos a excelência de quem nós somos nos nossos atendimentos enquanto terapeutas. Nós muitas vezes duvidamos que merecemos o melhor da vida. Por quê? Porque muitas vezes nós não tomamos o feminino ancestral. Depende de como e quando olhamos para nossa mãe. E nós não sabemos ao certo quando foi interrompido. À medida que a gente para e começa a perceber que existem padrões na nossa vida que se repetem, e se repetem diante de determinadas datas específicas na nossa vida, nós tomamos consciência de que é possível, sim, fazermos escolhas diferentes. E essa escolha começa com um simples sim, dar o primeiro passo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Dando esse sim para nós mesmas, dando esse sim para essa cura que nós buscamos. Porque quando uma mulher decide se curar, ela cura toda a sua ancestralidade, toda a sua descendência, todo o seu sistema. Então, o mais importante é a ação, é dizer sim, eu quero fazer uma nova escolha. Não estou julgando o que aconteceu na minha história até aqui, mas eu estou olhando para a dor que me trouxe até aqui, dizendo, eu vejo você, e a partir do momento que eu vejo você, eu entendo que você faz parte da minha história, e mesmo doendo, eu quero fazer diferente. Então, para a gente começar, eu convido vocês para fazer comigo uma, um exercício, uma meditação guiada. Antes de começarmos, eu vou explicar. Nós vamos fazer 9 rodadas de respiração, da chamada respiração Ra. Então, quem tiver de óculos, tira o óculos, procure um lugar confortável para que nada atrapalhe esse movimento. Como é que a gente faz a respiração rápida? Relaxa o corpo. Nós vamos inspirar contando até 7, segurar o ar no pulmão contando até 7, expirar contando até 7 e repetir. Cada ciclo desse é uma rodada. Nós faremos 7 rodadas. Cada uma no seu tempo. Importante é o quê? É eu contar de 1 a 7. Não preciso contar correndo, mas também não preciso contar muito vagaroso, no meu próprio ritmo. Então, nós faremos 7 rodadas de respiração rápida. Podemos começar? Quem sentir pode fechar o olho, quem desejar ficar com o olho aberto, pode ficar com o olho aberto. O importante é relaxar. Então, vamos começar. Antes da gente começar, a gente solta todo o ar, para daí começar a contar. Então, são 7. A primeira respiração é neutra, a primeira rodada. Na segunda e na terceira, vocês vão dedicar à criança interior de vocês. A quarta e a quinta, vocês vão dedicar a uma pessoa que vocês saibam que esteja precisando resolver questões difíceis. Se não tiver ninguém, dediquem de forma geral ao planeta Terra, à humanidade, façam uma intenção. A sexta e a sétima é para a divindade. Alguma dúvida? Não? Então vamos começar.
Agora, quando todas terminarem, continue relaxando o corpo e feche os olhos delicadamente. Agora, tome consciência do espaço infinito e vasto através e atrás de seus olhos. Mergulhe nesse espaço enorme, negro. Sinta o volume de espaço no centro da sua cabeça. Leve sua atenção à pineal, um pequeno pontinho de luz bem no centro da sua cabeça. Ao redor dele há um espaço infinito. Tome consciência de todo esse espaço e da luz que exala da pineal. Agora, perceba o espaço entre a parte de trás da garganta e a parte de trás da cabeça. Sinta o espaço além da sua cabeça. Foque no espaço no centro da sua garganta e no volume em torno de todo o pescoço. Tome consciência do espaço no centro do peito e do espaço que envolve seu corpo. Sinta o espaço atrás do umbigo e, finalmente, o espaço em torno do quadril, fundindo-se ao infinito, preto, vazio. Um vazio que muitas vezes rasga nossa alma. Agora, perceba a vastidão de espaço que este cômodo ocupa no espaço total, o lugar onde nós estamos. Estenda sua consciência para a vastidão de espaço, além do lugar em que estamos. Sinta a vastidão de espaço que todo o espaço ocupa no espaço. Agora, retire sua atenção do corpo, do ambiente e do tempo. Torne-se sem nenhum corpo. Torne-se ninguém, coisa nenhuma, sem rótulos, sem títulos. Esteja em nenhum lugar, em tempo algum.
torne-se pura consciência. Desdobre-se como percepção no infinito campo negro, em que todas as possibilidades existem. Se a mente se distrair, simplesmente retorne ao presente. Continue se desdobrando no espaço imaterial. Reinvista continuamente sua energia no vazio, retirando-a da matéria e devolvendo-a ao campo. Esse espaço é a pura consciência. Nesse espaço de infinitas possibilidades, onde você é ninguém e coisa nenhuma, as memórias de sua linhagem podem ser vistas sem julgamentos, sem máscaras, com amor incondicional. Agora que estamos nesse espaço sagrado, podemos inspirar e expirar calma e tranquilamente, e cada uma, a seu tempo, pode ir voltando. No final do nosso encontro de hoje, nós vamos sortear um e-book desse daqui. O Cristal do Coração e as Rachaduras de Sombra. Então, como vai funcionar? Cada pessoa presente vai receber um número. Vamos começar assim. A primeira pessoa que entrou foi a Salete ou foi a Maria Helenice? Eu fiquei na dúvida agora. Acho que foi a Maria Helenice. Olha o número, Maria Helenice. Número 1? Tá. Então, eu vou anotar aqui que depois nós vamos sortear. Deixa eu só pegar o papel. Número 1, Maria Helenice. Salete, escolha um número. De 1 a quanto? Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos em 7, de 1 a 7. 6. Salete. Evelyn, escolha um número, por favor. 3. Leila, escolha um número, por favor. Eu caí enquanto vocês estavam falando. Quais são os números que sobraram? Sobraram o 2, 4, 5 e 7. 7. Roseli. Oi. Escolha um número. Oi. Escolha um número. 5. Tá. Então, eu e a Maria Clara estamos fora do sorteio, tá? Então, quais os números que nós temos? 1, Marília Nice, 3, Evelyn, 5, Roseli, 6, Salete e 7, Leila, certo? Então, agora, eu gostaria de quem estivesse disponível pudesse abrir a câmera para a gente fazer um exercício.
Esse exercício é para nós olharmos para aquilo que é desconfortável para a gente olhar para aquilo que nos paralisa. Então, isso pode ser tanto na vida profissional, na vida amorosa, na vida financeira, não importa. Então, nós vamos fazer um exercício oculto, tá? Eu preciso que uma pessoa que sinta agora, nesse momento, diga eu. Essa pessoa vai ser o número 1. Eu. A Roseli. Então, a Roseli é o número 1. Alguém mais? Eu. Maria Helenice é o 2. E eu preciso de uma terceira pessoa. Eu. Salete. Então, por favor, eu quero que vocês respirem bem fundo, se conectem aos papéis de vocês. Pensem quantas de nós hoje, mulheres adultas, terapeutas, profissionais, ainda nos sentimos travadas. Quantas de nós esquecemos de olhar para nós com autocuidado, com o carinho que olhamos para o outro, enquanto a gente faz um atendimento, enquanto a gente se doa, esperando ser vista e amada, a gente se anula. Então, eu gostaria que a Roseli dissesse como ela se sente nesse momento. Me deu uma ânsia de vômito e me dá muita ansiedade. Você olha para alguém, Roseli? Quem está no campo foi a Helenice e a Salete. É como se tivesse todo mundo tremendo, sabe? Todo mundo meio opaco, meio apagado. Mas eu vejo a Maria Helenice. Maria Helenice, como é para você ouvir a Roseli falar que olha para você? Luciana, eu tô com o coração disparado, um aperto. Quando eu escolhi ela, minha ansiedade diminuiu. E Maria Helenice, e como é para você olhar para a Salete? Passa tranquilidade para mim. É bom para você olhar para ela? É melhor você olhar para a Salete do que para a Roseli? Eu não gosto quando ela fala que é bom ela olhar para a Salete. Para Roseli é melhor olhar. Salete, como você se sente? Desde que eu entrei no campo, uma dor terrível no ombro esquerdo e minha cabeça, como se minha cabeça estivesse vazia. E eu olho para a Helenice está parecendo tão doente, parece que ela não tem cor, ela está como praticamente uma moribunda, assim que eu estou enxergando. E você, quando olha para ela assim, você acha que ela está igual a você ou diferente de você?
Eu acho que ela está igual a mim. Como é para você ouvir isso, Maria Helenice? É como se me travasse. Cerrei a boca, assim. Então, agora, eu vou contar uma história para vocês. Ela começa assim. Na floresta de dentro, onde tudo cintilava, vivia Micaela. No centro do seu peito, ela guardava uma coisa muito especial. Um cristal do coração, que deveria brilhar com todas as cores do arco-íris. Inspire, expira. Principalmente a Maria Helenice. Vai inspirando e expirando agora. Nos últimos tempos, o cristal estava opaco, não brilhava forte. Em vez disso, surgiram rachaduras de sombra que deixavam pesado e com medo de ser quebrado. Inspire, expira. Eu quero que vocês três olhem para esta imagem. O que cada uma sente quando olha para ela. Eu não estou conseguindo ver a imagem. Ela some. Vamos ver se assim ela aparece melhor. Agora sim. Eu estou emocionada, Lu. Emociono. E você, Salete? Me volta a ânsia de vômito quando eu olho. Eu não sinto nada. Também, não sentir nada também é uma informação importante. Respirem. Nós percebemos aqui a criança. A criança que quer ser vista. E esta é uma imagem em que ela está fazendo um desenho, uma atividade. Ah, eu não sei tirar esse fundo de tela, gente, por isso que eu não tirei, né? E qual é a expressão dela? De alguém que quer fazer algo perfeito. Em algum momento da nossa infância, nós quisemos agradar. Agradar primeiro a nossa mãe, que é quem nos nutre, quem nos dá atenção, quem nos trouxe a vida. E é fácil olhar para essa criança. A Maria Helenice falou, me deu dor de estômago. É difícil. É desafiador olharmos para nós, para nossa essência. Porque é mais fácil olharmos para fora do que vermos a dor que nós trazemos na alma. Então, nesse momento, eu gostaria que a Salete olhasse para Maria Helenice e dissesse: eu sou eu e você é você. Eu sou eu e você é você. Como você experimenta isso, Maria Helenice, ouvindo a Salete dizer isso? É bom ouvir, mas é uma sensação de estar perdida. Então, Estou antes, muito emocionada, vontade de chorar muito, muito.
Eu quero que você diga assim para ela: Salete, Salete, eu vejo você. eu vejo você. E que agora você direcionasse o seu olhar para Roseli e dissesse: Roseli, Roseli, eu posso com isso. eu posso com isso. Me arrepiou inteirinha você dizer isso. Você não pode. Você não pode. Obrigada Obrigada por olhar por olhar para Salete no meu lugar. para Salete no meu lugar. Eu cuido de tudo isso agora. Eu cuido de tudo isso agora. Você está segura. Você está segura. Roseli, a, É que para ela bom que eu tô falar. ouvindo bem. É. Maria Helenice, fala, Roseli, Ah, tá. Roseli, eu gosto da vida eu gosto da vida. e eu escolho E eu escolho pegar na sua mão pegar na sua mão para crescermos juntas. para crescermos juntas. Respira. Roseli, como é para você ouvir isso da Maria Helenice? Vai ficando confortável conforme ela vai falando. No começo, aquela ansiedade, aquela ânsia, comecei a rotar conforme ela foi falando, mas depois foi ficando confortável, foi ficando leve, foi ficando gostoso. Então, nós vamos inspirar e expirar e vamos deixar no campo aquilo que é do campo. Nesse exercício, nós trouxemos a criança interior, que era a Roseli, a Salete, que é a angústia que a Roseli carregava, e a Maria Helenice, que é adulta, que não olhava para nada disso, que estava com a vida travada. Fez sentido? Viram como é difícil olhar para as rachaduras que a gente traz na alma? Como é emocionante? Então, para a gente entender um pouquinho mais disso, a Maria Clara vai trazer a importância de se olhar para os setênios, dentro da visão do tarô. Agora é com você, Maria Clara. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver se eu consigo compartilhar, né? Aqui. Tá compartilhando? Todos estão vendo? Ainda não, demora um pouquinho. Ah, tá. Agora está abrindo. Ainda não, agora abriu. A internet que tá um pouquinho lenta. Bom, eu vou falar para vocês, né, o código do 7 no tarô, uma vivência, né, através do tarô e da numerologia, porque o 7, ele não é só um número, ele, né, nos convida a olhar para dentro de uma forma que a gente muitas das vezes não faz, porque a gente está acostumado a sentir e não saber de onde vem aquele sentimento. Então, o 7, ele fala, né, sobre consciência, introspecção, verdade interna,
que faz todo sentido com o movimento, né, que acabou de acontecer. Quão difícil é olhar para dentro. E no tarô, a gente fala muito sobre o 7, né? E as feridas, muitas das vezes, elas não começam no caos, elas começam nas fases, porque muitas vezes que a gente vai precisar pedir transformação, movimentação, é um número 7 que aparece no tarô. Porque quando a gente começa a sentir o caos, é porque dentro da gente, a gente precisa olhar urgentemente para algo que a gente não estava olhando. Então, a cada fase que a gente sente dificuldade, medo, dúvida, vontade de jogar tudo para o alto e não querer fazer mais nada, é o 7 que está nos convidando a olhar para dentro e falar assim, por que eu estou sentindo isso? De onde vem, né, isso? E o código 7, o 7, ele é muito mais que um número, né? É a introspecção e da verdade interna. Quando a gente fala do 7, a gente está falando também a carta do eremita. Para quem não conhece a carta do eremita, é essa carta que fala que o 7 ele não cria uma ferida, ele já revela o que estava ali. Então, muitas das vezes a gente acredita que aquilo só começou a acontecer a partir de certo momento. Ah, eu só comecei a sofrer por conta que eu tive um término, por conta que o trabalho não está dando certo, mas muitas das vezes essa sensação de sofrimento vem porque a gente não conseguiu passar por aquela fase, olhar para aquela fase e aprender ou entender o que estava acontecendo. Então, vem a dúvida, vem o sofrimento, e não somente, né, a carta do eremita, que vem trazendo luz aonde há escuridão. Outras cartas do tarô, aparece o próprio 7, na carta do 7 de... no 7 de copas, a gente vê que ela fala sobre possibilidades. A carta que fala sobre imaginação. Então, quando a gente está no lado luz dessa carta, vivendo realmente a carta em pé, porque no tarô, muitas das vezes, as cartas podem aparecer em pé, para trazer, né, a importância do lado luz dessa carta, mas também é invertida, trazendo o lado sombra, o que aquilo nos aparece como sombra. Então, quando a gente está no lado luz, a gente sonha grande, a gente vê possibilidades, maneiras de resolver de diferentes formas aquele problema ou aquele desafio que nos apresenta. Só que quando a gente está no lado sombra dele, a gente começa a ver as coisas como se fosse um bicho de 7 cabeças, que não tem solução, que começa uma coisa e não termina, porque não consegue ver uma solução, começa a fazer coisas além do que se dá conta. Por quê? Porque quando existe muita emoção, que é o 7 de copas, né, falo sobre as emoções, acontece tanta coisa, que a gente não sabe lidar com as emoções, a gente não tem maturidade emocional para lidar com aquela situação. Então, a gente sente uma confusão, uma dor realmente no coração, por conta disso, que a gente está vivendo o lado sombra. Então, como que a gente pode viver o lado luz? Aí entra o 7. Se eu estou tendo essa dificuldade, principalmente no lado amoroso, quando é o 7 de copas, qual as possibilidades que eu tenho para sair dessa situação? Olhar para dentro, olhar para mim com mais carinho. Aonde foi que eu comecei a sentir, né, essa dor, esse sofrimento? Onde eu me deixei sozinha e não tive tempo para cuidar de mim mesma. Então, o 7 de copas, ele nos mostra isso. O 7 de espadas, ele no lado luz dele, ele é estratégia, é inteligência. Muitas vezes no trabalho, a gente precisa realmente de ter estratégias para saber se comunicar, se posicionar. Então, é uma pessoa que pensa antes de agir quando ela está no lado luz, que sabe se posicionar, que com certa pessoa, ela fala de um jeito, mas com outra de outro. Muitas vezes isso é visto como falsidade, mas não é. É estratégia, diplomacia. Quem sabe fazer isso não tem problemas, né, no trabalho. Sabe sair de situações difíceis com muita facilidade. E é o 7 atuando na nossa vida. Quando você consegue, né, ter essa maturidade de lidar de diferentes formas e com diferentes tipos de pessoa. E quando a gente está no lado sombra dele, a gente tem
auto-engano, a gente começa a contar uma história que a gente, ou coitadinho de mim, fulano falou de tal forma comigo, tadinho de mim, mas não é, isso é um auto-engano, né? E a gente começa a querer evitar olhar para a verdade. Por quê? Porque a verdade, muitas das vezes, é dolorida. Ai, fulano falou assim de mim porque eu fiz isso. Mas eu não tive inteligência emocional nem estratégia para sair daquela situação. Então, eu preciso olhar para essa situação, né, de outro modo. E aí, como que isso aparece na nossa vida? Com estagnação, repetição de padrões, sentir-se preso. No serviço, isso sempre acontece no meu serviço, toda semana isso acontece. Por que toda semana isso acontece? Porque você não mudou a sua postura diante dessa situação. Porque você se colocou no lugar de vítima, e vítima não faz nada. Então, você tem que se colocar, né, saber se posicionar de uma outra maneira, com estratégia, que justamente é isso, né, que vem falando o 7 de espadas. O 7 de ouros, eles nos falam sobre paciência e construção. Quem tem paciência e construção sempre colhe bons frutos, seja em casa, seja no trabalho, em relacionamentos, porque tem paciência em lidar com as pessoas, paciência em lidar com situações difíceis. E quando a gente está no lado sombra, é sentimento de frustração. Sabe aquela pessoa que está sempre frustrada? Você vai conversar com ela, tal coisa não deu certo. Eu tentei fazer tal coisa e também não deu certo. É uma sensação que a pessoa faz e nunca tem resultado. E por quê? Por conta que ela acaba projetando tanta coisa, e ela abandona no meio. Por quê? Porque ela tem pressa em ver os resultados. E os resultados não são colhidos do dia para a noite. Assim como você não planta uma árvore hoje e amanhã ela amanhece com frutos. Tem que se esperar, né, o tempo passar para você poder colher os frutos dessa árvore. E é a mesma coisa que o 7 de ouros vem nos falando. E o 7 de ouros nos fala muito sobre dinheiro. Então, muitas vezes, a pessoa começa um novo trabalho, ela está entre empregos, e aí ela quer sair desse emprego e começar um novo, e não sabe como. Por quê? Porque ela quer ver os frutos desse novo emprego, desse antigo, que ainda ela está semeando esse novo emprego e querendo ver os frutos no antigo. É impossível. Por quê? Porque ela vai ver no antigo os frutos do antigo, o serviço do antigo projeto que ela tem. E às vezes esses frutos não são o que ela esperava, ou porque ela começou muita coisa ao mesmo tempo. Geralmente pessoas com TDAH têm essa dificuldade. Por quê? Porque ela começa uma coisa hoje, uma coisa amanhã, uma coisa depois de amanhã. Eu posso falar porque eu sou assim. E eu quero ver tudo dando certo ao mesmo tempo, mas eu não tive paciência de construir aos pouquinhos tudo um pouquinho em cada coisa. Talvez eu coloquei a minha vida num projeto. E não é nesse projeto que eu estou querendo ver os frutos. É do outro projeto. Então, é impossível. E é isso que a gente sente, né? Como se uma sensação de escassez financeira, uma sensação de injustiça. Nossa, eu fiz tanto e não deu certo. Mas você esperou? Você teve paciência para construir aquilo? E é isso que o 7 de ouros vem nos falando. O 7 de paus, ele já nos fala sobre posicionamento e defesa do que acredita. Porque não adianta você ter estratégia, não adianta você ter responsabilidade e maturidade emocional, e também não adianta você ter paciência e construção se você não sabe, você não acredita naquilo que você faz, se você não tem um propósito, você não tem verdade naquilo que você faz. Então, quando a gente pega e começa a tomar decisões e não sustenta essa decisão, a gente não tem resultados da mesma forma. Então, a gente tem que olhar para dentro e falar assim, como que eu posso sustentar a minha decisão de ter saído do emprego, de ter saído de um certo relacionamento e continuar com paciência, com maturidade emocional e com estratégia. Porque quando você tem uma estratégia, você sabe no que você está acreditando. Eles sempre andam juntos. É impossível você fazer uma coisa que você faz e não acredita naquilo que você faz. Você não vai colher frutos, você não vai ver o 7 de ouros se apresentando na sua vida. Então, por isso que lá no começo eu falei assim, que é uma vivência. O 7 é viver o dia a dia de uma forma prazerosa,
quando você está no lado luz de tudo isso, você vê a sua vida caminhando para frente, o dinheiro chegando, tendo bom relacionamento dentro de casa, tendo bom relacionamento no trabalho, tendo bons relacionamentos amorosos. E você não vai ter inseguranças, não vai viver na defensiva e não vai ficar se justificando demais. Aquela pessoa que para tudo tem uma justificação. Ah, eu cheguei atrasado por causa disso, disso, disso. Ah, eu não fiz isso por causa disso, disso, disso. Ela está se justificando para ela mesma mais do que para outra pessoa, porque ela faz aquilo na intenção de falar para ela, olha, eu não deu certo porque eu não fiz isso, isso, isso. Mas ela não teve paciência, ela não teve posicionamento e ela não teve maturidade emocional para sustentar aquilo que ela estava fazendo. Então, por isso é tão importante a gente saber lidar com os sets que se apresentam na nossa vida. Assim como o eremita, que ele dá luz às sombras. Quando a gente consegue olhar a sombra, olhar onde eu fui coitadinho, aonde eu fui o que estava só se justificando, aonde eu fui a vítima, aonde eu não deu certo, aonde teve muitos nãos, e dar luz a isso. Como eu posso sair dessa situação com criatividade? Como eu posso ter paciência para resolver esse problema? Qual a minha estratégia? Qual o meu propósito? E aí, a gente vem falando centênios. Os setênios, a gente conhece eles, né, a partir da numerologia. E o que é, né, os setênios? A vida acontece em ciclos de 7 em 7 anos. Quando a gente começa a nossa vida, a gente está em um setênio até os 7 anos de idade. Porque os setênios são ciclos de desenvolvimento que acontecem na vida humana. Então, nada acontece de forma aleatória. Existe uma organização em etapas na nossa vida, e em cada uma delas a gente tem que entrar em contato com determinados aprendizados. E se a gente não aprende, a gente vai repetir. E cada ciclo ele se mostra de uma forma. Cada ciclo traz uma experiência. E essa experiência, se não é integrada, ela não desaparece. Então, é importante a gente observar isso. Aqui, do 0 aos 7 anos, é quando a criança Calma aí. Como funciona, né? Agora, os ciclos dos 7 anos. Ele tem um tema principal, um tipo de desenvolvimento emocional e possíveis feridas que pode trazer, né, esses aprendizados e padrões que podem ser levados para a vida adulta. Então, quando a gente fala do 0 aos 7 anos, é quando se tem o tema central, é a segurança e o pertencimento, onde a criança está criando confiança nos familiares, segurança no que está acontecendo em volta dela, é onde a base emocional dela é trabalhada. Então, quando a gente desenvolve essa base desse vínculo afetivo, a sensação de estar segura no mundo e aceita. Só que no tarô, essa fase pode ser associada a 2 arquétipos principais, que é o da imperatriz e do mago. Quando a gente fala sobre a imperatriz, a gente fala sobre o acolhimento, o cuidado e a nutrição emocional. E quando a gente fala do mago, é o início da identidade, é também a descoberta do mundo. Então, nessa fase, ela é vivida, né, de uma forma que não é saudável, pode trazer marcas como a sensação de rejeição, medo do abandono, carência emocional, dificuldade em confiar em outras pessoas. E isso, na vida adulta, mostra necessidade constante de aprovação, que é um medo da pessoa de ser rejeitada no emprego, ser rejeitada no amoroso. Então, isso cria inseguranças em qualquer tipo de relacionamento. Então, se a base não é fortalecida aqui, no 0 aos 7 anos, toda a estrutura emocional da vida adulta dessa pessoa vai ficar muito mais sensível. O segundo é dos 7 aos 14 anos. Dos 7 aos 14 é a identidade social, é o pertencimento novamente, porque ela vai ter escolhas a fazer para pertencer, porque essa é a fase que na escola a gente vai pertencer a grupinhos. Tem o grupinho da menina popular, tem o grupinho dos nerds, o grupinho de quem gosta de
ou de música, e então ali a gente está criando a nossa identidade. Quem eu vou ser aqui nesse lugar? Então, quando a criança começa a perceber a relação com os outros, surge a comparação, a necessidade de aceitação e construção da autoestima. Muitas vezes as mulheres, principalmente, começam a desenvolver problemas de autoestima nessa época, porque ela começa a se comparar com a amiguinha, ela começa a se comparar com a garota mais velha da escola, que é popular, ou com a garota mais inteligente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonito o suficiente. Então, é aqui que é trabalhado essa parte. E no tarô, ela pode ser compreendida através da carta dos enamorados e do carro. Por quê? Os enamorados são as escolhas, os vínculos, os conflitos internos. E o carro mostra a movimentação, a afirmação, a tentativa de se posicionar. E quando existe essa experiência difícil nessa fase, pode surgir a sensação de não pertencimento, medo da rejeição social, necessidade de agradar o tempo todo, a dificuldade de se posicionar. Então, quando adulto, a pessoa vai ter dificuldade em falar não, vai ter medo do julgamento, e a dependência muito grande da opinião dos outros. E essa construção, aqui que começa, né, a construção da forma como a pessoa vê o mundo, quem é ela no mundo. Então, se é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, é porque ela tenta agradar demais em volta. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade na vida adulta a falar não para coisas que ela não gosta, ou que ela não quer fazer, ou que simplesmente ela não pode. É a pessoa que vai se virar em 30 para conseguir fazer uma coisa simples que ela não sabia. Ela vai escolher primeiro aprender do que falar simplesmente eu não posso, ou eu não quero. E no terceiro setênio, é dos 14 aos 21 anos. A identidade individual e o lugar no mundo. Essa fase envolve o questionamento mais profundos, buscar o sentido, né, propósito e a autonomia. Então, no tarô, os arquétipos é o da justiça e do eremita. Essa é a fase do adolescente, né, e o jovem adulto. É a fase que muitas vezes é compreendido como a revolta, a fase dos porquês, porque tudo acontece comigo, porque tudo que eu preciso decidir a minha vida, né, nessa parte, porque aí é que decide quando a gente vai ter uma profissão, qual faculdade vai ser, e é o porquê. Qual o meu propósito aqui na Terra? Para que eu vim, né, aqui para a Terra? É aqui que a gente vê a justiça, né, o julgamento, a cobrança do certo e errado. O que eu aprendi o que é certo e errado? É a carta da justiça que sai. E a carta do eremita, que é a introspecção, a busca interna ou afastamento, né, das outras pessoas ou até mesmo de si mesmo. Então, quando essa fase é vivida com conflitos, pode surgir autocobrança excessiva, aquela pessoa que ela é muito dura consigo mesma, ela não consegue ver pequenas conquistas como conquistas, se não for uma conquista grande. A sensação de não ser o suficiente, sensação de dúvida sobre si mesmo, tá sempre se provando, um isolamento emocional. Então, é nessa fase que tem que ter cuidado, né, com a forma que é vivida. E na fase adulta, é a pessoa que tem medo de errar, que às vezes, muitas das vezes, não faz, não porque não sabe, mas porque tem medo de fazer e fazer errado. Ou de errar uma vez, porque muitas vezes a gente aprende com os erros, e essa pessoa simplesmente não aprende porque tem medo de errar. Então, ela é perfeccionista, tem dificuldade de tomar decisão, aquela pessoa que é extremamente confusa. Se falarem para ela, você escolhe branco ou preto? Ela fala, nossa, eu gosto do branco, eu gosto do preto, eu não consigo decidir entre isso. Então, essa é uma fase muito marcante, porque ela define, né, a relação da pessoa com ela mesma, e não com os outros somente. Então, isso pode trazer muita confusão para ela e para o entorno dela, porque a vida dela passa a ser uma grande confusão. Os padrões, né, do sistema. Nem tudo começa em você. Muitas das vezes, a gente muitas das vezes a gente usa uma ferramenta para sair, né, da mente e acessar o corpo e a emoção.
Quando uma pessoa é convidada a olhar para dentro dela, ela percebe a sensação que normalmente ela ignora. Vamos usar, né, o livro do cristal. Um cristal, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser cuidado, né, para ficar bonito, ficar brilhoso, ficar com um formato muito bonito. Então, é o centro emocional, né, da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente não tem esse cuidado com nós mesmos e não presta atenção à nossa volta para poder ter esse cuidado. Muitas das vezes o 7 se apresenta diariamente, várias vezes ao dia, nas tomadas de decisões que precisamos ter, na forma que precisamos posicionar, e às vezes a gente não consegue, e depois a gente se frustra. Então, às vezes, nem tudo começou com você. Às vezes, com a forma que você não soube olhar certo desafio, você não soube olhar certa situação. E quando você não soube se posicionar, aí sim passou a ser sobre você. O tarô, agora falando dele especificamente, como espelho. Muitas das vezes eu falo, né, para quem já tirou cartas de tarô comigo, que o tarô ele é uma bússola. Ele não mostra o futuro concreto, ele mostra os caminhos que você pode tomar. Porém, ele não só mostra o caminho, mas quem você está sendo ao caminhar. Por quê? Porque quando você olha para o tarô, só como uma bússola, ele só mostra os caminhos. Mas quando você passa a olhar ele também como um espelho, é quando você olha algo muito mais importante, porque você olha de onde está vindo para onde está indo. Porque quando você olha de frente, você vê o próximo caminho no espelho, né? Que você olha para o futuro, mas olha você e tudo que está atrás de você. Então, quando você tem essa visão do espelho, quando você pega o espelho e olha para você, para as marcas que tem no seu rosto, para as marcas que tem no seu coração, porque muito mais que um espelho físico, ele é o espelho da alma. Então, quando você olha, né, e vê, quando é revelado tudo que está dentro de você, é aí que você toma a decisão de qual caminho você quer criar. Você não olha somente as possibilidades que estão à sua frente, mas você passa a criar possibilidades. E não adianta, né, mostrar o caminho a quem ainda carrega muita dúvida, muita incerteza, muito medo ou até mesmo um bloqueio, porque quando a pessoa tem tudo isso, ela não consegue andar. Ou até muitas das vezes você consegue andar, mas não consegue se sustentar até o fim do caminho. Então, não adianta você andar, para no meio do caminho você deixar tudo e não conseguir seguir. Então, a energia do 7 é justamente sobre isso. Não é fazer mais, é sobre enxergar mais. O caminho não começa fora. Muitas pessoas acham, né, que o caminho só está fora, só é o futuro, mas não. Ele começa no que você sente, no que você pensa e como você se sustenta, né, quando você toma uma decisão, quando você toma um posicionamento. Então, é por isso que é muito importante a gente olhar o que a gente está sentindo. E é por isso que agora eu vou tirar uma carta do tarô, uma carta coletiva, para ver para onde estamos olhando, para o que estamos sentindo, aliás, né? Para onde podemos olhar a partir dos sentimentos que temos aqui. Embaralhando aqui as cartas e as cartas já caíram. Caiu a carta do 2 de paus e a carta da rainha de paus ao contrário. O 2 de paus, ele fala muito sobre o nosso lado espiritual. Fala sobre os caminhos que a gente pode seguir. Tudo aquilo que a gente pode criar de novas possibilidades. Quando você olha essa carta mais de perto aqui, você pode ver que ele está com um globo na mão e olhando para o horizonte. Ele tem um mundo nas mãos, mas ele precisa se decidir aonde ele quer ir. E aqui mostra a carta do rei, né, de paus invertidos. É uma pessoa que não consegue tomar uma decisão. Então, a energia daqui, realmente,
é muito importante para que a gente olhe para o 7 e veja o que está criando esse bloqueio. Porque a carta coletiva fala sobre o bloqueio. Existem muitas possibilidades. Existem possibilidades que você pode criar, mas você não está tomando essa decisão de criar. Você está apenas sentado, olhando para onde você pode ir. Você ainda não escolheu tomar uma decisão com propósito, com o coração, e é isso que a gente precisa olhar. Aonde eu estou apenas sentado olhando em vez de realmente fazer? Eu estou apenas vivendo ou eu estou sobrevivendo? Então, quando a gente olha para isso, a gente pode olhar que tem um 7 que está gritando para a gente, falando assim, eu estou aqui, socorro, tá? Então, a gente tem que olhar, assim, para isso, porque isso vai influenciar na sua vida como um novo relacionamento, como um novo trabalho, porque aqui saiu a energia do paus, que é a energia da espiritualidade, é a energia do universo. Você tem muitos caminhos a criar, não é somente em uma área, em todas as áreas da sua vida. Ai, que bonito, eu adorei essa tiragem. Fez todo sentido com o nosso workshop. E é isso, a conexão com as perguntas, porque o universo ele trabalha dessa forma. E por isso que lá no grupo eu falei para ler, né, o livro, o e-book que estava lá, que são as 30 perguntas poderosas para destravar e atrair clientes. Na nossa vida, a gente é vendedor o tempo todo. A gente vende as nossas ideias, a gente vende o nosso trabalho, a gente se vende quando a gente está querendo um relacionamento. A gente tem que ter um bom marketing para a gente poder ter novos relacionamentos, seja em amizade ou amoroso. Então, esse livro não é somente para atrair clientes pagantes de um trabalho, mas sim para atrair qualquer coisa na sua vida. Então, eu pedi para ler e para anotar, né, as sensações. Por quê? Porque tudo tem um lado luz e um lado sombra. E no começo, a minha mãe tinha falado sobre que ela ia falar, né, sobre uma pergunta em específico. E eu vou falar ela para vocês aqui no tarô. O que ela significa, e depois a minha mãe vai falar a visão dela. Não sei se ela vai falar, mas já estou falando que ela vai falar. A pergunta de número 20, que é: quais pontos de vista eu comprei e que minha linhagem sobre o trabalho ser da minha linhagem sobre o trabalho ser árduo que estão impedindo minha facilidade com o dinheiro? Não é uma pergunta para se ter uma resposta certa ou errada. Não é uma pergunta nem para se ter uma resposta. É para se conectar com essa pergunta. Então, quais pontos de vista eu comprei da minha linhagem sobre o trabalho ser árduo que estão impedindo a minha facilidade com o dinheiro? Isso fala muito também sobre as cartas. Existe uma possibilidade infinita, mas eu estou apenas sentado sem tomar uma decisão. Então, aqui você vai olhar para ela e o que vai ativar, né, com o olhar do tarô? O sistema familiar e as crenças herdadas. Se a gente tem um sentimento de peso, é uma carga emocional muito antiga que pode trazer tristeza, que é a dor, que é herdada, é passada. Pode trazer sentimento de rejeição, de não querer olhar. Muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho problema com fazer dinheiro. Meu dinheiro cai na conta todo mês, mas é a quantia de dinheiro que você está desejando? É a quantia de dinheiro que você quer para ter qualidade de vida? Porque qualidade de vida não é sobreviver, é viver. E eu falei isso quando eu tirei as cartas. Porque eu falei assim, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Então, isso mostra o peso da lealdade familiar. A tristeza mostra a conexão com a dor do sistema. Então, qual é o 7 que você vai precisar olhar para mudar isso? E, para encerrar, né, as perguntas, elas não trazem respostas, elas abrem caminhos. Então, usem esse livro como um guia de bolso de vocês, porque o celular fica no bolso, né? Para sempre fazer quando sentir que precisa destravar algo na vida de vocês. Seja em qualquer
área da sua vida, independente da situação que você esteja passando. Pode abrir, rolar a tela e ler uma pergunta, porque aquilo vai fazer sentido com o que está acontecendo na sua vida nesse momento. E eu espero que vocês tenham gostado, né? E que o 7 traga muitas respostas e muito movimentar, depois de tudo que eu falei. Identificar qual é o 7 que está pesando mais na sua vida, sentir o que ele busca mostrar para você, trazer a luz para onde está escuro e movimentar-se da melhor forma. Eu espero que vocês tenham gostado. E o universo te fala e ele mandou avisar tudo isso para vocês. E agora eu passo a palavra de novo para a Luciane. Muito obrigada. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem colocar para que ela responda. Ninguém? Então, quando nós falamos do e-book, eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Eu vou deixar ele grande. Bem, eu acho que não era nessa página. Deixa eu descompartilhar. Para compartilhamento. Deixa eu ver onde ele abriu. Não é aqui que é para abrir. Tá aí, meninas, desculpa, voltei agora. Não tem problema. Faz parte, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Ah, agora sim. Então, aqui a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo mexer nele aqui. Por que que eu não consigo? Eu compartilhei a tela, mas eu não consigo mexer. É que eu disse, eu estou aprendendo a mexer com isso daqui. Agora não sei fazer isso. Mas eu vou voltar lá na pergunta 20, que foi a que a Maria Clara trouxe. Eu vou parar de compartilhar porque eu não consigo rodar o e-book aqui. Eu achei que dava para gente olhar ele, né? Para chegarmos até na pergunta 20. Mas como vocês já baixaram ela, e vocês têm ela aí, eu vou achar ela aqui na minha colinha que eu fiz. Só um minutinho, que eu estou aqui. Onde que ela tá? Sei. Quais pontos de vistas eu comprei da minha linhagem sobre o trabalho ser árduo que estão impedindo minha facilidade com o dinheiro? Primeiro, o que é o dinheiro? Dinheiro, muitas vezes, e muito diferente do que o sistema costuma falar para a gente, é uma energia de vida. Quando eu falo em dinheiro, eu estou falando de como eu olho para a vida. E o dinheiro segue a alegria e a alegria não segue o dinheiro. Quando eu sinto prazer em ser eu mesma, quando eu me sinto inteira, eu tenho facilidade de atrair mais vida.
os caminhos se abrem, as coisas fluem. Eu encontro a pessoa certa, eu falo da forma certa, eu atraio os parceiros certos, como diz a Maria Clara, eu me vendo da maneira certa. Por quê? O dinheiro é essa energia que pulsa no nosso peito, no nosso coração. Erroneamente, nós aprendemos que dinheiro é o papel moeda, ou que é o Pix, ou que é o cartão. O dinheiro vai além de tudo isso. E quando eu posso olhar para minha sombra, acolher essa sombra e não querer consertá-la, mas como nós fizemos na primeira meditação, estarmos presentes sabendo que ela faz parte. Não sei se vocês já sentiram, mas muitas vezes eu sinto um vazio enorme na alma, como se eu estivesse procurando ou esperando algo. E muitas vezes eu procurei fora, porque eu achava que esse vazio era um buraco que precisava ser preenchido com alguma coisa. Esse vazio existe para que nós tomemos consciência de que é necessário estarmos no vazio, olharmos para esse vazio, acolhermos esse desconforto que ele traz. Por isso que hoje eu convidei vocês para olhar para o espaço vazio que existe dentro de nós, no nosso corpo, no nosso ambiente e no espaço que existe em tudo o que existe. Há um espaço que nós chamamos de campo das infinitas possibilidades. Esse vazio não é algo negativo, é algo que precisa que nós estejamos conscientes dele, porque aí nós co-criamos e manifestamos a vida que desejamos. Mas nós não fomos ensinadas assim. Independente da idade que a gente tenha e dos desafios que a gente encontre, seja no relacionamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida amorosa, no relacionamento familiar como um todo, nós podemos acolher esse vazio. E como a Micaela, lá do conto, nós podemos olhar para essa sabedoria que dentro do livro eu trouxe como uma senhora, que foi aquele primeiro exercício que nós fizemos aqui, da Helenice com a Roseli e a Salete. Essa senhora, diferente do que a gente pode imaginar, não é o adulto que está acolhendo a criança, é a angústia desse vazio que nós não sabemos de onde vem e o que vai acontecer. O desconhecido é o sentir a segurança na insegurança. Então, quando nós nos permitimos essa vulnerabilidade, nós vamos nos conectar com a força que existe em nós, com a força que vem da mulher que nos trouxe a vida, independente dos defeitos que ela tenha, porque enquanto mãe que transmitiu a vida, foi perfeita. E enquanto pai que transmitiu a vida, foi perfeito, mesmo que o homem seja cheio de defeitos. Mesmo que o homem seja uma pessoa que nós queremos longe, mas enquanto pai, ele cumpriu o papel. Que papel? Deu a vida. O resto nós podemos escolher fazer por nós mesmas. E foi pensando nisso, e a partir dessa escrita terapêutica, que eu criei a mentoria Crescer. Por que crescer? Porque o início de tudo é a cura das raízes. Pai, mãe e a nossa criança. Porque a infância é um chão que vamos pisar a vida toda. Isso é poético. Então, quando eu comecei a criar essa coleção de e-books que se chama Sementes do Amor, que não é só o Cristal do Coração e as Rachaduras da Alma, mas ela tem vários outros e-books, eu pensei em
permitir que nós, enquanto terapeutas, que nós, enquanto adultos, que nós, enquanto pais, pudéssemos trabalhar a cura de uma forma lúdica, porque a gente lê para os nossos netos, a gente lê para os nossos filhos, para os nossos alunos, nós lemos para o nosso cliente. E quando ele sente desconforto, que foi o que nós sentimos no nosso exercício, nós nos emocionamos e a gente só viu um pedacinho da história, onde começa essa rachadura lá do zero, da concepção aos 7 anos, que a Maria Clara trouxe nos centênios, a importância de se olhar para esse amor interrompido a partir daí, nós também trazemos a possibilidade como um caminho de cura. Então, para isso, dentro disso, elaborei a mentoria pensando em 6 encontros. Cada encontro com uma finalidade bem específica. Deixa eu só colocar aqui que eu fiz uma colinha. No primeiro encontro, nós olhamos para o solo da criança. A criança enquanto oportunidade de cura. E ela já começa onde? Na leitura do primeiro livro da coleção Sementes do Amor, que é O Cristal do Coração e as Rachaduras de Sombra. O segundo é a integração da linhagem da mãe, a cura do ancestral feminino sagrado, onde nós nos conectamos com a energia que vem da terra, fazemos um ritual na lua nova para nos empoderarmos e olharmos para essa mãe sem julgamento. A mãe como a mãe que é a mãe terra, a mãe arquétipa, a mãe que nutre, a mãe que permite que a gente diga sim para a vida, que nós vemos como a energia do dinheiro. Sem acolhermos a mãe, nós não acolhemos os frutos que a vida nos dá. Só que é interessante a gente pensar nesse ponto e nesse segundo encontro, porque quando eu nasci, ou quando cada um de nós nasceu, a vida não veio de graça. Nós nascemos, tivemos que, muitas vezes, tomar um tapa na bunda para poder respirarmos e tomarmos a vida, e nós tivemos que mamar. Então, o nosso mamar, enquanto criança, é o nosso trabalho hoje em dia. Como é que eu estou diante do meu trabalho e qual a postura que eu tenho em relação a isso, né? Depois, nós temos a integração de vários exercícios sistêmicos para desenvolver. No próximo encontro, nós trabalhamos os setênios e a ordem. Tanto é que eu coloquei assim, as 3 primeiras pessoas que se inscreverem, elas, além de ter uma sessão individual, elas ainda recebem o e-book 21 Dias para Despertar, que é um caderno de exercícios para você colocar as percepções que você tem no papel e desenvolver junto comigo os pontos que são desconfortáveis e transformar essa força, essa dor em força. E depois nós temos o fruto e a postura de adulta. Todo mundo que entra na mentoria recebe o e-book O Espelho das Ordens. Como a Maria Clara trouxe, o tarô é um espelho da vida, mas a nossa alma se espelha em tudo o que nós vivenciamos no dia a dia. O universo fala com a gente através dos símbolos, né? Através das imagens, das mensagens, das conversas, das músicas, de tudo aquilo que está à minha volta. O meu corpo é o meu inconsciente e ele traz todas as respostas que eu preciso. E como todo trabalho, ele deve ser reconhecido, o valor da mentoria é R$ 777, que você pode parcelar pelo Mercado Pago, e ainda, além de você poder parcelar, você tem a possibilidade de sair desse lugar de espera. Eu dou um passo para uma nova versão minha. No final, eu disse que a gente ainda vai fazer mais um exercício, nós vamos fazer o sorteio do e-book.
Mas antes disso, eu gostaria de convidar mais 2 pessoas para fazer esse exercício. Esse exercício é para aquela pessoa que lida com pessoas difíceis. Sabe quando você tenta muito fazer as coisas e nada dá certo? Esse exercício é para a gente destravar esse movimento. Então, eu vou pedir para que todas nós possamos respirar bem fundo, sentirmos o nosso corpo. E quem se sentir desconfortável, pode dizer eu. À medida que você vai inspirando e expirando, vai acolhendo o desconforto e diz: Pode ser eu? pode. O que você está sentindo? Muita dor nas costas. Não consigo me mexer. Parece que travou. Você está carregando um peso que não é seu. Para quem você olha? Pra Salete. Você pode, Salete? Posso. Respira bem fundo e me diz como você se sente. Tranquila. Eu não estou sentindo nenhum desconforto no corpo. Meu corpo está relaxado. Como é para você, Maria Clara, ouvir isso? Ah, eu não gostei não, porque eu tô sentindo dor. Eu tô me sentindo também com muito sono. Muito sono. Então, você vai respirar bem fundo, vai olhar para a Salete e vai dizer: Salete, Salete. eu compreendo Eu compreendo que não foi fácil para você que não foi fácil para você poder seguir. poder seguir. E por isso, E por isso, eu tomei para mim eu tomei para mim aquilo que você deveria ter concluído. aquilo que você deveria ter concluído. Respira. Fez sentido para você? Fez. Diz assim: Salete, Salete. eu olho para o seu impedimento Eu olho para o seu impedimento e eu vejo que ele não é meu, e eu vejo que ele não é meu, mas ele é parecido com o que eu estou vivendo. mas ele é parecido com o que estou vivendo. Respira. Eu acolho tudo como é. Eu acolho tudo como é. Respira. Uma coisa é uma coisa, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. outra coisa é outra coisa. Respira. Salete, Salete. eu não preciso mais Eu não preciso mais concluir o seu trabalho. concluir o seu trabalho, Terminar o que você não conseguiu. terminar o que você não conseguiu. Hoje, Hoje, eu olho para você com respeito eu olho para você com respeito e eu escolho
e eu escolho dar um bom lugar no meu coração dar um bom lugar no meu coração e na alma da nossa família, e na alma da nossa família, para tudo o que você viveu, para tudo que você viveu, do jeito que foi. do jeito que foi. Respira e me diz se fez sentido e como você fica. Eu sinto que ficou mais leve. Ainda sinto um pouco as costas, mas menos do que eu estava sentindo antes. E para você, Salete? Continua tranquilo. Sabe, para você é tranquilo porque você está lidando com aquilo que é seu. Ah, sim. Faz sentido? Para ela, que estava identificada com você, é que não estava bom, Ah, porque ela estava fora do lugar dela. faz todo sentido. Todo sentido. Então agora a gente inspira e expira e deixa no campo aquilo que pertence ao campo. Você fica bem? Salete fica bem? Todos estão bem? Alguma dúvida? Sempre que a gente está numa situação difícil, a gente pode fazer esse exercício. Quando não tiver outras pessoas, nós podemos escrever num papel e a gente pisa em cima do papel e sente. E acolhe aquilo que é difícil. Porque para a pessoa que vivenciou essa dificuldade ou que não conseguiu concluir algo enquanto vivia, é fácil, é leve, é difícil para nós que estamos aqui fora do lugar, querendo resolver aquilo que ficou no passado. A gente só pode escolher daqui para frente. O que aconteceu lá, nós não temos o direito, nem conseguimos mudar. Nós podemos fazer novas escolhas com a vida que nos chega. A gente pode fazer algo de bom com a história que aconteceu. A gente não pode mudar essa história, né? Então, nós vimos aqui na prática que para quem vivenciou, não é difícil, porque ele viveu aquilo que ele tinha que viver. Mas quando a gente acha que é maior do que o outro, o que é mais forte do que o outro, a gente pega esse peso para a gente. E quem é que faz isso? A nossa criança. A nossa criança que fica presa nessa dor do passado. Por isso que é tão importante olharmos para as nossas raízes com respeito. Agora nós vamos fazer o sorteio. A Maria Clara disse que vai sortear no baralho. Então é de 1 a 7, Maria Clara. Eu vou usar o baralho normal que eu tenho, que é só para tiragem. Foi o baralho que eu comecei a tirar as cartas. E eu separei as 7 cartas, né? O número que caiu foi o número 6. A Salete. Vou te enviar depois, Salete. Você pode ler com as suas netas, eu garanto que elas vão amar, e você também, a sua criança também vai gostar da história. Então, meninas, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência e espero que esse nosso encontro, essa nossa vivência tenha trazido soluções e muita cura para o nosso sistema, pelo menos para aquilo que a gente se propôs hoje, olhar para a nossa criança no primeiro exercício, acolher essa criança do jeito que ela é, cuidar bem dela, e também para aquela situação que a gente acha que não tem saída. Quando a gente se coloca no nosso lugar e reconhece a nossa pequenez, as coisas ficam mais leves. Então, minha gratidão a todos. Gratidão. Gratidão, Lu, foi muito bom. Muito obrigada. Gratidão. Parou de gravar já? Vou parar. Maria Clara também foi muito bom, tá? Obrigada, eu que agradeço.
Maria Clara, você está muito adulta, você está muito linda, você está muito adultecida. Nossa, fiquei encantada. A sua postura, você, no geral, está assim, lindamente linda. Muito